Olá, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre ligações químicas. As ligações químicas são combinações entre átomos que buscam estabilidade, obedecendo então a regra do octeto. A regra do octeto diz que os átomos ligam-se uns aos outros para completar a sua última camada com 8 elétrons, tornando-os estáveis. Para isso, cada átomo precisa receber ou perder ou ainda compartilhar elétrons. E quais são esses átomos que buscam estabilidade? Quase todos. Os únicos átomos que são estáveis e, portanto, não fazem ligações químicas são os chamados gases nobres. Os gases nobres, que ficam no grupo 18 da tabela periódica, já têm a última camada completa, sendo encontrados sozinhos na natureza. Os átomos dos demais elementos químicos da tabela fazem algum tipo de ligação química, para poder ficar com a última camada completa. Em geral, os átomos se ligam através de ligação iônica ou ligação covalente. A ligação iônica acontece entre um metal, que termina em 1, 2 ou 3 elétrons, e um não metal, que termina em 5, 6 ou 7 elétrons, ou ainda entre um metal e o hidrogênio. Os átomos desses elementos tendem, então, a formar um cátion, quando perdem elétrons, e um ânion, quando ganham elétrons. Ou seja, podemos dizer que a ligação iônica acontece entre íons de cargas opostas. Um exemplo bem conhecido é o do cloreto de sódio, que é mais comumente conhecido como sal de cozinha. Fazendo a distribuição eletrônica de um átomo neutro de sódio e do cloro, percebemos que o sódio tem um elétron na última camada e que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Quando o sódio e o cloro entram em contato, um elétron do átomo de sódio passa para o átomo de cloro. Assim, ambos ficam com 8 elétrons na última camada. O átomo de sódio fica com 8 elétrons, já que perde um elétron, e o átomo de cloro fica com 8 elétrons na última camada, já que ganha um elétron. A ligação iônica pode ser representada pela carga elétrica do íon e pelos elétrons da sua última camada, que são indicados por bolinhas, asteriscos, cruzes ou outros símbolos. Essas representações são chamadas fórmulas químicas. A fórmula química indica a quantidade e o tipo de átomo que forma o composto. A determinação da fórmula química de um composto iônico é feita da seguinte maneira: o número da carga do cátion fica sendo o índice do ânion e vice-versa, como a gente vê no exemplo. Vejam outro exemplo, o exemplo da fluorita, que é um mineral de onde se obtém o flúor. Nesse composto, temos um átomo de cálcio e 2 átomos de flúor. Fazendo a distribuição eletrônica do cálcio, a gente nota que ele tem 2 elétrons na última camada e que o flúor tem 7 elétrons na última camada. Assim, o cálcio perde um elétron para um dos átomos de flúor e o outro elétron ele perde para o outro átomo de flúor. Através dessa ligação, os 3 átomos envolvidos ficam com 8 elétrons na última camada. A fórmula pode ser escrita a partir das cargas de cada elemento químico. O cálcio, que forma o cátion Ca+2, e o flúor, que forma o ânion F-1. Assim, o número 1 vira índice do cálcio e o número 2 vira índice do flúor. A ligação covalente acontece entre 2 ou mais átomos não metais, que são aqueles que terminam em 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, além ainda do hidrogênio.
Todos esses têm tendência a ganhar elétrons. Quando átomos com tendência a ganhar elétrons se combinam, eles compartilham elétrons. No compartilhamento de elétrons, cada par compartilhado pertence ao mesmo tempo aos dois átomos envolvidos. O gás oxigênio, por exemplo, formado por dois átomos de oxigênio, compartilha elétrons. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para ficar estável, ou seja, ter 8 elétrons na última camada, cada átomo precisa compartilhar 2 elétrons. A representação dessa molécula pode ser feita dessas 3 formas que vocês estão vendo aí. Na molecular, escreve-se o símbolo do elemento químico, seguido pelo número de átomos que há nessa molécula. A fórmula eletrônica indica os elétrons da última camada. E a fórmula estrutural representa com um traço cada par de elétrons compartilhado. A água, que é uma substância bastante conhecida, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Nesse caso, cada átomo de hidrogênio compartilha o seu único elétron com o oxigênio. O oxigênio, ao compartilhar 2 dos seus elétrons, fica com 8 elétrons, alcançando a estabilidade. Já o hidrogênio, para ter estabilidade, precisa completar a única camada que tem, que é a camada K, com apenas 2 elétrons, ficando igual ao hélio, que é o gás nobre mais próximo a ele. Vejam como nós podemos representar as fórmulas da água. Em resumo, dizemos que a ligação iônica acontece entre um metal e um não metal. Portanto, enquanto um átomo perde elétrons, o outro ganha elétrons. E a ligação covalente acontece entre não metais, quer dizer, todos os átomos envolvidos recebem elétrons, como todos precisam receber, eles acabam compartilhando elétrons. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Caso alguém queira tirar alguma dúvida ou fazer alguma contribuição, pode deixar o seu registro no comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. E obrigada pela atenção.